Vamos lá. Eu tenho 27 anos e eu tô cansado dessa vida, cara. Eu não vejo sentido, eu não vejo propósito, eu não tenho clareza de futuro, de objetivos, de projetos. E eu não tenho esperança realmente. Então, eu não vejo alternativa senão eu construir uma vida nova. E esse vídeo é parte desse processo. Eu decidi isso hoje, que eu vou recomeçar aos 27, basicamente. Parece que eu nem cheguei nos 30 e já me sinto fracassado e tendo que recomeçar. Vamos nessa. Vai ser assim então. Parece que tem momentos que você tem que chegar no fundo do poço para você perceber que não tem mais para onde cair ali. E a única coisa que você tem que fazer é tentar escalar de novo para ver se você encontra alguma luz lá em cima, né? Seja lá o que essa luz signifique para você aí. Durante muitos anos eu quis produzir conteúdo aqui para a internet e eu sempre adiava essa ideia. Eu nunca nem sequer tentava, tá? Abrir a câmera como eu estou fazendo agora, tá com o microfone, posicionar uma iluminação, nem que fosse para olhar, sentir vergonha depois e deletar o vídeo, nem isso eu fazia. Durante vários anos eu passei por muita coisa, cheguei em momentos bem difíceis, mentalmente falando, e nada parecia ser um ponto de virada quando eu retornava. Ainda assim eu mantinha velhos padrões e crenças e me limitava e não dava passos de transformação real. 2 semanas atrás, mais ou menos, eu tava numa crise muito fodida, assim, de depressão. Tava muito mal. Preso em cima da cama. Basicamente não saía da cama, não comia direito, não cuidava da minha casa, teve dias que nem banho eu tomei. E aí, nessa última semana eu comecei a acordar, despertar. Eu não me aguentava mais. E eu comecei a ter esse conflito comigo mesmo e cheguei num basta. Eu me dei um basta. Eu não quero mais viver essa vida que me coloca nessa posição de estar preso em cima de uma cama. Durante muitos anos eu fui um cara tímido, ansioso, depressivo, feio, desinteressante, burro, sem nenhuma habilidade ou aptidão, sem nada para agregar, um péssimo amigo, um péssimo namorado, um péssimo colega de trabalho, um péssimo filho, um péssimo ser humano, a pior pessoa do mundo talvez. Uma peça quebrada que não se encaixava em nada, em nenhum lugar. Talvez eu seja tudo isso. Só que ao mesmo tempo, eu sou o exato oposto disso. Eu não sou tímido, eu aprendi a ser tímido. Me ensinaram isso. Eu era uma criança extremamente corajosa. Como toda criança. Espírito livre. Sem preconceito nenhum. Sem medo nenhum. Completamente inocente também para as coisas. Disposto a encarar o mundo. O mundo. Descobrir o que ele tem para oferecer. E aí, o mundo começa a te podar, começa a te cortar, começa a sufocar essa criança corajosa que você era. Quando eu tava lá na escolinha, né, na pré-escola, eu era essa criança que falava pra caralho, assim, eu arrastava todas as crianças pra brincar e falar, e criava histórias e narrativas, e me vestia de personagem, as crianças também, e pintava e bordava, fazia mó caos, assim. E aí, eu lembro de um episódio que marcou muito de uma professora que ela ficou tão puta da vida comigo, que na hora de me repreender, ela bateu com tudo na mesa, assim, e aí ela quebrou um dedo, cara. Ela quebrou um dedo. Isso é real. Você sabe o que ela estava passando na vida dela também? Professores não têm vida fácil aqui no Brasil. Mas o fato é que aquilo me marcou muito porque eu lembro disso como um dos pontos-chave onde aquela pessoa de coragem que eu era começou a
a desaparecer. Começou a apagar, assim. Depois o tempo foi passando, sofri bullying também na escola, apanhei no ensino fundamental. No ensino médio, eu cheguei totalmente quebrado, cara. Totalmente quebrado. Extremamente tímido, retraído, cheio de espinha na cara, jogava o cabelo tudo aqui pra tentar esconder, andava de moletom, touca na cabeça. Eu sempre fui magrinho e todo mundo me zoava por causa disso. Teve uma época que eu colocava mais de uma calça, eu colocava mais de uma roupa por cima uma da outra pra tentar fazer volume. Para as pessoas não acharem que eu era tão magro. E claramente não dava certo, eu só passava mais calor, eu morria de calor. Olha o quanto eu me maltratava por causa de pessoas filhas das putas, muitas vezes, né? Que, enfim, não faziam nenhuma diferença positiva, né, na minha vida ou na de ninguém. E eu fui me permitindo também, sem defesas ali, que essa criança, essa pessoa corajosa fosse sendo sufocada. E aí eu me tornei esse adulto tímido, retraído, solitário, que não se achava bom em absolutamente nada, apesar de ter todo o potencial do mundo. E isso reflete em efeitos até hoje. Eu faço terapia há uns 4 anos, mais ou menos. Comecei ali mais ou menos na época da pandemia, que foi o auge da minha depressão. Estava muito mal. Eu terminei um relacionamento por causa disso, porque eu estava me sentindo um peso para a pessoa. E isso reflete até hoje. Eu tenho mais ferramentas para lidar, mas ainda assim não é um caminho linear. Como eu falei 2 semanas atrás, estava preso aqui nessa cama. Não tinha a menor condição de gravar esse vídeo. Eu cansei disso, cara. Durante todos esses anos, esses 27 anos aí, vai, eu escolhi os traumas, eu escolhi os medos, eu não quero mais isso. Chega. Agora eu quero escolher a mudança. Decidir é agir. Eu não sou esse cara tímido. Eu fui ensinado. E eu posso me ensinar, agora que eu tenho mais ferramentas, a não ser mais esse cara. Eu não sou fracassado. Eu só preciso aprender as ferramentas certas para me posicionar com aquilo que eu tenho para oferecer e mostrar para as pessoas aquilo que eu sou bom em fazer. Eu não sou feio. Eu fui ensinado a me enxergar dessa forma durante anos. E agora eu tenho ferramentas para enxergar que eu não sou um monstro, não, cara. Eu tenho público também. E principalmente, eu sou o meu primeiro público. Então, pode-se dizer que esse vídeo é uma espécie de vídeo de recomeçando aos 27 mesmo. Eu quero criar um novo clube dos 27, sabe? Um clube dos 27 daqueles que não desistem. E como uma pessoa depressiva, já pensei, já tentei. Eu quero criar um clube de pessoas, começando por mim mesmo. Talvez eu ande sozinho, seja o único membro desse clube. Mas que olha para essa idade e consegue enxergar um recomeço. E não um momento onde é tarde demais. Eu tenho aqui um conjunto de ações que eu quero dar atenção para mudar a minha vida, para decidir isso de fato. E fazer com que essa versão falsa que foi criada por outras pessoas e outros contextos dê lugar à versão de quem eu sou de fato. Porque eu decidi. Os tópicos que eu separei aqui, eu tô com uma colinha, tá? Porque eu me perco. Então eu separei aqui personalidade, saúde física, né? Cuidado físico no geral, hábitos, campo profissional e a área dos relacionamentos. Então vamos lá. Sobre personalidade. O primeiro passo é recuperar o que tem de melhor naquela criança interior. Aquela pessoa pequenininha e corajosa que eu era no começo.
que não se levava a sério e não se importava, cagava pro que os outros pensavam ou falavam. Eu acho que essas são as duas principais coisas. Durante muito tempo eu quis passar essa impressão de que eu sou um cara mais serião, assim, com a cara fechada, né? Eu já ouvi de algumas pessoas que eu parecia ser alguém muito seguro, para alguns até meio inacessível, assim, meio arrogante até. Talvez tenha um pouco disso na minha personalidade, sim. Mas eu não sou só isso. Eu sou um cara que gosta muito de brincar, de rir de coisas idiotas, de ser bobão, cara, ser um bobo alegre com o mundo, sabe? E eu fui deixando isso seminado, eu fui construindo uma armadura. Eu não preciso dessa armadura mais, eu quero desfazer isso. Eu posso ser uma pessoa irreverente, que não se leva a sério, tendo limites, colocando limites claros, né? Não precisando agradar e deixando isso bem claro. Eu tenho esse grave problema de querer agradar as pessoas demais. Ninguém vai agradar todo mundo e as pessoas não estão preocupadas em nos agradar o tempo todo. Então eu também não vou me preocupar mais com isso. Decidi não me preocupar mais com isso. Então, eu não quero desagradar ninguém, propositalmente, mas eventualmente eu vou quando eu decido me agradar em primeiro lugar. Que é exatamente o que eu vou fazer agora. No campo físico, né, de visual. Academia. Essa é a primeira coisa. Eu fiz academia durante uns 3 anos, mais ou menos, e eu tinha constância, me alimentava bem melhor. Nunca fui um cara grande, sempre fui um cara magrinho, é isso, né? Mas, nos últimos meses, eu tô aí há 1 ano, mais ou menos, sem ir pra academia. Aconteceu muita coisa na minha vida nesse meio tempo. Também fiquei sem emprego um tempo, tive que parar. E aí eu perdi quase 10 quilos nesse rolê aí. Chega disso, sabe? Chega disso. Eu decidi, eu só tô realmente aguardando meu repouso aqui, que eu acabei de dar uma lambida de blackout no meu braço. Não posso fazer exercícios mais pesados agora, mas tenho me movimentado em casa já, exercícios simples que eu posso fazer. E academia eu já sou matriculado, então é só voltar e eu decidi isso. Semana que vem eu tô na academia. Em outros termos de visual, explorar mais o visual, me permitir mais, ser mais irreverente mesmo. Como eu falei, durante muito tempo construí essa imagem mais soturna, vestindo preto e etc. Isso é parte da minha personalidade, mas eu também sou um cara divertido, colorido. Eu gosto de animal print, por exemplo. E eu vou usar isso, não vou ter vergonha. Entender que a minha aparência não é nada demais, não é que eu não deva me cuidar. Não é esse o ponto, não é sobre andar desleixado, é sobre não se preocupar em o que os outros vão pensar de como eu projeto a minha imagem. Eu tenho que entender qual imagem eu quero projetar e como eu quero me sentir, né, confortável na minha expressão. Então, usar mais, pensar outros tipos de roupa e combinações que eu posso usar e que vão me fazer eu me sentir bem e mais bonito. Reaprender a me ver como alguém bonito. Algo que me ensinaram a não enxergar, sabe? Mexer no meu cabelo, mexer na barba, enfim. Ousar ser ridículo, né? Aos olhos dos outros, mas confortável, bonito e despojado e divertido aos meus olhos. Inclusive, só um minutinho. Enfim, apareci aqui com a minha jaqueta Animal Print. Sou apaixonado por essa jaqueta, cara. Tá calor aqui, mas eu vou ficar com ela até o final do vídeo. Ou não. Mas eu amo essa jaqueta. Sobre hábitos agora, hein? Dieta, né? Com certeza. Academia, como eu já falei, né? Dieta, voltar a cozinhar bonitinho, me alimentar como eu fazia. Né? Se eu vou ficar grande, se eu vou competir no Mr. Olímpia, não importa. É para eu ter saúde no meu dia a dia, para eu me sentir bem, para eu me sentir com energia, com poder de ação, que é algo que eu já não venho me sentindo há muitos meses. Eu venho me sentindo muito fraco, justamente porque falta nutrientes, né? Eu não me alimento direito. Então isso tem que acabar, cara. Não dá para ficar assim, né? Se alimentar é muito importante, mexe até com a saúde mental, né? E afeta o físico também, você começa a não se ver tão bonito ali, né? Porque se você se alimenta com muita gordura, muita fritura, por exemplo, afeta a sua pele, afeta seu peso, para mais, para menos, talvez você não se sinta tão bem nas roupas que você vestia ali e tal, que não ficam mais legais, você se olha no espelho, é exatamente o que está acontecendo comigo.
Então eu não quero mais isso, tá? Não quero mais isso. Decidi, eu vou construir um novo corpo também para eu habitar. Esse corpo dessa pessoa irreverente, solta, corajosa, é um corpo que precisa aguentar o tranco, sabe? Então, é exatamente isso que eu vou fazer a partir de agora. Então, academia, dieta, água, cara. Eu tava consumindo bastante álcool e refrigerante, tá? E isso é péssimo, né? O álcool, muitas vezes, para escapar. Ali em ambientes sociais também, para driblar essa timidez, essa insegurança, e que nem assim eu driblava, tá? Porque mesmo fazendo uso de álcool e tudo mais, eu ainda tinha uma voz na minha cabeça falando sobre todas essas inseguranças em cada uma das minhas interações ali de fundo. Ou seja, é uma coisa que está em mim, eu realmente tenho que mudar como essência, e qualquer outra coisa externa não vai fazer esse papel por mim, nem mesmo temporariamente. E praticar o hábito da leitura, que era um hábito que eu tinha muito forte antes. E aí, a partir da pandemia ali, que era o momento em que supostamente, né, eu teria mais tempo até para ler ali, tudo mais, poderia me engajar mais com isso, até para me distrair um pouco, para não pirar e tudo mais, com o isolamento social. Como eu estava no auge da minha depressão, eu perdi o interesse nisso. Então eu fui deixando de lado e isso impacta na comunicação, que também é um dos pontos que eu quero melhorar. A melhora do raciocínio, de manter um raciocínio coeso, contínuo, que é algo que eu tenho muita dificuldade hoje em dia. Eu me sinto muito disperso, né? Porque é isso, ficar só consumindo conteúdo fácil de rede social e não lê, não se informa, não entende como é que funciona a comunicação, não consome isso, né? E eu quero melhorar nesse sentido, né? E quero absorver mais visões de mundo, mais experiência através da leitura, que também permite muito isso, né? Fora que era algo que me fazia muito bem, né? Eu gosto muito de terror, ficção científica, fantasia, então me divertia muito, né? Era muito parte da minha personalidade ter esses gostos. Faz parte também desse imaginário dessa criança interior que eu tenho e que eu quero trazer de volta, sabe? Tirei a jaqueta porque realmente estava muito quente, não dava para ficar com ela. Âmbito profissional. Como eu disse, eu me sinto fracassado. Eu sou designer por formação. Hoje eu trabalho com isso para me manter. Trabalhei como ilustrador também durante um tempo. Burnoutei, larguei o emprego. Foi na época da pandemia também, auge da minha depressão e tudo mais. E eu me sentia um fracassado nisso porque eu nunca consegui de fato emplacar e levar a minha carreira mais longe e buscar outras especializações e cargos maiores e ganhar uma grana a mais com isso, porque de fato eu não gostava de design. Eu nunca gostei. Eu fiz design como um atalho para trabalhar com arte de alguma forma que me parecesse mais comercial. Só que isso não era suficiente, não era o que eu queria, não era o que eu gostava. E ainda era muito explorado lá no meu trabalho, não ganhava bem, enfim, estava com esses problemas de saúde mental também. E aí eu abandonei totalmente esse trampo por um tempo. E aí nessa época eu comecei a estudar tatuagem. Comecei a tatuar. Durante um tempo eu consegui viver só de tatuagem, hoje já não consigo mais, e aí eu voltei para o design. E hoje eu faço as duas coisas, tatu e faço design para me manter de fato. E eu me sinto absolutamente fracassado em tatuagem, e isso me deixa muito mal. Porque, principalmente, eu não sei me posicionar em redes sociais, que é um dos tópicos que eu quero mudar. Me posicionar de uma maneira nas redes sociais de tatuagem que faça com que isso funcione. Porque eu acredito no meu potencial, que eu sou bom, que eu posso criar peças incríveis, que eu posso melhorar muito tecnicamente e fazer uma boa carreira. Mas eu não sei me posicionar e nem me dediquei ao longo desse tempo a me posicionar de uma maneira que permite que isso seja sustentável. E isso me faz sentir um fracassado. Mas veja, eu não sou um fracassado por si só. Eu simplesmente não me debrucei e não aprendi a melhor maneira de me posicionar para fazer com que eu consiga mostrar para as pessoas aquilo que eu sou bom. Ou aquilo que eu posso ser ainda melhor. Para que elas queiram me contratar, queiram os meus serviços, queiram carregar minha arte na pele delas para sempre. Sabe? E tatuagem é uma coisa que me dói muito porque eu sou muito apaixonado por isso. Quando eu tô criando, quando eu tô marcando a pele das pessoas ali,
eu perco a noção do tempo, né? E eu acho que é aí que você percebe realmente algo que você é apaixonado. Quando o tempo voa e você nem percebe e você está fazendo com o mesmíssimo prazer aquilo. É cansativo? É um trabalho, como qualquer outro. Mas não é pesado da mesma forma que você trabalhar em algo que você não vê sentido, propósito, pegar trânsito lotado e tudo mais, atravessar a cidade, ficar super estressado com aquilo. Não é a mesma coisa. Com todos os perrengues que tenham, não é a mesma coisa, sabe? E a tatuagem é isso pra mim, é essa paixão, e eu quero que isso se torne sustentável. Assim como eu quero que o YouTube se torne sustentável. Sim, como eu falei, eu penso em produzir conteúdo já há muito tempo, e eu quero que isso aqui funcione, que eu consiga produzir conteúdo, e isso ser renda pra mim também. Mas eu não quero colocar a pressão de que isso dê certo. Essa pressão é receita para procrastinação, porque ela gera medo de não dar certo, de não viralizar, mas ninguém viu meu vídeo e tudo mais. Ninguém vai ver. E se ninguém vê, ótimo. É isso, ninguém vai ver, ninguém vai testemunhar esse suposto fracasso. Mas se algumas pessoas virem e gostarem e se identificarem, talvez outras vejam e outras, e a coisa pode ir se construindo, pode se construir uma comunidade aos poucos. Então, toda semana eu estarei aqui postando vídeos sobre as minhas reflexões, sobre áreas da minha vida, sobre o que eu penso delas, documentando talvez parte desse processo que eu estou vivendo de transformação, né? E também espero conhecer, de você que está aí do outro lado, eventualmente me vendo, o que você quer mudar, o que te incomoda hoje que você quer mudar, quais são os seus projetos. Se você estiver aí do outro lado e quiser dar um salve agora nesse exato momento, comentar aí, já faz isso. Além disso, eu não vou estar só aqui no YouTube e nem só no meu Instagram de tatuagem. Estarei no TikTok. E eu já comecei a produzir os conteúdos, eu só não postei ainda, estou editando, que eu estou com planejamento para isso. Mas esse TikTok, ele vai acontecer e aí eu volto aqui para anunciar sobre ele. Vai ser um conteúdo diferente do que eu vou colocar aqui nesse canal. Esse canal realmente ele vai ser mais sem filtro, sem muito roteiro e sem muita edição. No TikTok a coisa já vai ser um pouco diferente. E tem um outro projeto. Essa nova pessoa vai ser uma pessoa ocupada, tá? Por isso que vai ter que malhar e se alimentar bem, porque vai ter que aguentar, vai ser muita coisa. E eu decidi assim. Eu sempre quis cantar. E eu estou em processo de formar uma banda. Já venho estudando canto há um tempo, sempre gostei de cantar, mas quando eu era aquele adolescente tímido, no ensino fundamental e médio, por ter a minha voz mais rouca, ela falhava muito também na época, eu era a última pessoa que iriam imaginar que cantava alguma coisa. E por ser muito tímido, obviamente eu não cantava na frente de ninguém. Nem mesmo dos meus pais e familiares, nem mesmo quando eu estava em casa trancado no quarto, nem mesmo no chuveiro, só se não tivesse ninguém em casa e olhe lá. Né? Hoje em dia eu tô aqui morando sozinho, eu grito, berro aqui, porque, enfim, eu tô sozinho, né? Os vizinhos devem me ouvir aí, adorar ou não, mas eu decidi que eu quero cantar, que eu quero estar em cima de um palco. Eu já comecei esse movimento, eu trabalhava num lugar e eu pedi para cantar com uma banda em cima do palco do nada, e eu saí do meu posto de trabalho, eu fui autorizado, saí do meu posto de trabalho, fui lá e cantei com a banda, e aquela sensação foi incrível. Naquele dia eu senti que eu recuperei parte dessa criança que eu falei, tão corajosa, sabe? Eu quero viver essa sensação de maneira contínua na minha vida. Isso é uma coisa que vai fazer a minha vida valer a pena, mesmo com todos os problemas que existam, que vão continuar existindo. Esse é um dos grandes projetos. E ele já está acontecendo também. Talvez as 3 pessoas que vão assistir esse vídeo possam ir num show meu um dia. Quem sabe a gente possa se conhecer. Se você é músico também, eventualmente, deixa aí nos comentários, quem sabe a gente não troca uma ideia. O próximo tópico agora, saindo do campo dos projetos, que já tem muita coisa, relacionamentos. Bom, relacionamentos
Eu tenho aqui relacionamentos afetivos amorosos, familiares e amizades. Dentro dos relacionamentos afetivos amorosos, hoje eu não considero que eu tenho muitos problemas para conhecer pessoas. Apesar de eu me considerar um cara tímido, na verdade hoje eu me considero um cara mais introvertido. Como eu falei, eu não sou um cara tímido. Eu aprendi a ser tímido e eu venho num esforço já de um bom tempo a desaprender de ser tímido e aprender a ser um cara não exatamente extrovertido, mas uma pessoa mais comunicativa, né? Que é quem eu sou em essência, de fato. E eu venho conseguindo resultados. Então hoje já não é um problema para mim conhecer pessoas, me aproximar de pessoas, né, demonstrar interesse, enfim. Eu simplesmente não encontrei nesse momento da minha vida uma pessoa para ter um relacionamento estável, fixo, sério, e não é um tópico que nesse momento é crucial para mim. Estou aberto, conheço pessoas, e, enfim, não é uma questão para mim nesse momento. Mas tem um ponto sobre isso que eu gostaria de destacar, e que eu acho que vale para relações no geral, mas eu gostaria de destacar nesse ponto aqui, que é sobre ser mais honesto, sincero e direto sobre as intenções ou não que eu tenha com uma pessoa. Eu sei como é estar do outro lado, onde você é cozinhado, enrolado, leva ghosting, é péssimo. Ser rejeitado também é uma coisa que ninguém gosta, mas a gente tem que aprender a lidar. E eu não quero ser a pessoa, como eu já fui e muitas vezes ainda sou, que gera esse tipo de sensação no outro. Deixar sem uma resposta, sem entender direito qual é a situação, sumir do nada. Todo mundo erra, gente. Eu já fiz isso. Você que está me assistindo provavelmente já passou por isso e já fez isso. Ninguém é perfeito. Eu só não quero ser mais essa pessoa. Então eu quero ser muito mais assertivo, direto, honesto, com aquilo que me agrada, com aquilo que me desagrada. Se eu quero ser intenso, eu vou ser. Se eu não quero, não vou ser, mas vou deixar a pessoa ciente de que não estou afim daquilo, né? Deixar mais claras as minhas intenções, né? E bancar essas intenções e escolhas, né? A pessoa pode ir embora dependendo do que você quer. Se você quiser algo mais casual, a pessoa pode ir embora. Se você quiser algo mais intenso e duradouro, a pessoa pode ir embora do mesmo jeito. Tá tudo certo, né? Nenhuma conversa difícil é doce, são conversas difíceis, né? Mas elas são necessárias. Então, nesse tópico de relacionamentos amorosos, eu acho que eu não tenho essa meta de encontrar alguém nesse momento. Estou aberto, como eu disse, e é lucro se encontrar. Mas principalmente dentro das pequenas relações que eu tenha por aí, que eu seja uma pessoa mais da hora, uma pessoa mais firmeza, cara. Que eu seja uma pessoa mais sincera, honesta e não faça os outros perderem o tempo, né? Eu acho que esse é o grande lance. Amizades. Estar mais presente. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com manutenção. E principalmente quando eu estou em períodos de saúde mental comprometida, eu tendo a assumir, me isolar. E aí, se eu sumo, as pessoas entendem que eu não tenho interesse, elas somem de mim também. Mas ao mesmo tempo eu sinto muita falta. Então, tem várias coisas aqui, né? Mas ser mais presente. Novamente, retomar essa criança no que ela tem de melhor. Ser a criança penteira que vai lá, bate na porta, convida os amiguinhos para se reunir, jogar bola. Convidar as pessoas para tomar um café, tomar uma cerveja, né? Tomar uma cerveja tem que diminuir, tá? Isso agora, como eu falei lá antes. Então, foco aqui nos objetivos. Tomar um suco, entendeu? Um café, qualquer coisa assim, né? Um todinho, enfim, qualquer coisa. Mas também não ser carente emocionalmente. Entender que eu não posso ter dependência emocional. E que eu tenho que selecionar também as pessoas ao meu redor. Não vou aceitar qualquer tipo de pessoa, com qualquer tipo de ideias e comportamentos que eu não veja como aceitáveis, que cruzem limites meus, né? Então acho que deixar mais claro limites também, selecionar as pessoas. Se as pessoas podem me selecionar, eu também posso selecionar as pessoas que andam comigo. Com todos os problemas que eu tenho, defeitos que eu tenho, com esse problema de manutenção que eu tenho ou não, as pessoas que ainda querem estar comigo, mesmo com os meus defeitos, são pessoas que colocam um valor especial em mim, eu não posso esquecer delas. E eu tenho que dar um valor especial para elas também.
e limitar as pessoas que não convêm. Sobre família, me aproximar mais, me abrir mais com a minha família. Deixar de ser um mau filho como eu fui me permitindo acreditar, né? Ser um melhor irmão, um melhor tio, um melhor primo, um melhor, enfim, familiar, em todos os sentidos. Me abrir mais, fazer a minha parte. Todas as famílias têm problemas, têm conflitos, têm ausências. Mas a gente vai lidar com isso só na presença, só no esforço. Na abertura. Em tirar a armadura, tirar a casca, tirar a mágoa, tirar o ego também. Entender que todo mundo erra, que todo mundo tem um passado, todo mundo cometeu erros. As pessoas aprenderam a manifestar afeto ou não de alguma forma. E elas não chegaram com manual, e eu também não. Então a gente pode aprender junto se tiver boa vontade de ambas as partes. Eu não posso controlar a parte da outra pessoa, mas eu posso controlar a minha, me abrindo mais. Tomando eu a iniciativa, mandando eu a primeira mensagem, o primeiro áudio, fazendo a primeira ligação, tentando marcar o primeiro encontro, o primeiro café, o primeiro jantar, convidando para minha casa, me convidando para ir na casa da pessoa. Eu preciso decidir isso. É preciso decidir. Assim como eu estou decidindo hoje me escolher fazendo esse canal, fazendo esse vídeo. Decidir cada uma dessas coisas, cada um desses tópicos. Agora, com o que eu tenho agora, com os recursos que eu tenho agora. Esse é o meu ponto de virada, ele começa aqui. E talvez você que esteja me assistindo ou me ouvindo, talvez você seja essa pessoa que está incomodada também, que está sentindo esse chamado, que tem essa outra versão de você que você sabe que é, no fundo, de fato. Mas você ainda não tomou a decisão, de fato, de ir ao encontro dessa pessoa. Porque decidir é agir. Eu gostaria de saber de você que está aí do outro lado. Você tem algum projeto? Tem algo que você quer realizar? Tem alguém diferente do que você é hoje que você quer ser? Bom, se você quiser, comenta aí embaixo, que eu vou adorar conhecer. Eu vou querer acompanhar esse processo também. Se você se identificar, semana que vem eu vou estar aqui de novo. Porque eu decidi. Eu escolhi. E decidir é agir. Decisão é ação. Eu convido você não só a refletir sobre isso, mas a decidir também junto comigo. Obrigado pela companhia. Até semana que vem, se você estiver por aí, eu vou estar, porque eu decidi. Até mais.